Bom, pessoal, então estou aqui no nosso terceira videoaula do nosso portal webeducacursos.com.br e é a terceira aula sobre PHP e hoje o assunto é estruturas repetitivas. O que é isso? Elas são usadas quando um programa existe, que nenhum programa existe uma necessidade é tal que eu tenho que executar uma quantidade de comandos até que uma dada condição seja atingida, ou seja, até que uma condição seja falsa. Quando isso acontecer, eu saio dessa estrutura repetitiva e continuo o meu programa normalmente, ok? Então, estruturas repetitivas é isso. É uma série, um bloco de comandos que vão sendo executados até que uma dada condição seja atingida. Se essa condição for falsa, eu paro aquele bloco de comandos e saio fora dele, ok? Então, seguindo aí, só para entender melhor então o que é essa estrutura, como é que ela funciona. Então eu vou ver se uma condição é verdadeira, aí eu vou executando um bloco de comandos, vários comandos vão sendo executados. Aí essa condição passa a ser falsa, aí o que acontece? Eu pulo fora e deixo de executar esse bloco de comandos e vou fazer outra coisa dentro do meu programa. Então basicamente estruturas repetitivas é isso, extremamente importantes em qualquer linguagem de programação, não só no PHP. Então é importante entender o que essa estrutura repetitiva faz. Nada mais é do que uma série de comandos que vão sendo executados até que uma dada condição seja falsa. Se essa condição for falsa, eu paro de executar aquele bloco de comandos e continuo a fazer o meu compilar ou seguir o resto do programa, tá certo? Então é interessante estar sempre atento a essa questão aí dessas estruturas repetitivas. Nosso foco aqui vai ser basicamente o while e o for, tá? Essas duas estruturas repetitivas. O for é importante porque quando a gente for falar de vetores, matrizes, então é interessante entender bem essa questão do for, porque ele vai ser essencial para construir o conceito de vetor e matriz. Ok? Bom, pessoal, dando continuidade à nossa terceira videoaula sobre estruturas repetitivas, vamos ver aqui então de fato alguns exemplos para trabalhar como que se trabalha isso no PHP. Então o primeiro exemplo vai ser esse aqui, ó. Ler n valores reais, ao final imprimir a soma e a média desses valores. Então primeiro a gente vai fazer aquele tradicional, que é a entrada de dados, que vai ser um print para interagir com o usuário, entre com a quantidade de números que serão digitados, e o n é o que vai receber essa quantidade digitada pelo usuário. Bom, para isso o que a gente vai fazer? A gente vai fazer então o for, que é o para. Aí a gente vai colocar uma condição aqui, ó, i igual a 0, ponto e vírgula. Esse i é o que vai contar a posição do número. Por exemplo, se eu digitar 3 números, vai ter a posição 0, posição 1 e posição 2. Então o i é para a contagem da posição desses números. Ok. Então, aí vai ter uma condição sobre esse i, que vai ser a condição de parada. Vai ser tal forma do seguinte, vai ser i menor ou igual a n, tem que ter o símbolo de cifrão. Então, isso vai ser minha condição de parada. Quando o meu i for menor ou igual a n, eu vou parar. E agora eu coloco o incremento do i, como que o i vai ser incrementado. Para incrementar uma variável no PHP, é só colocar ela e o sinal de mais e mais. Pronto, eu incrementei a variável. Ok. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar então o que eu quero que aconteça dentro desse for. Primeiro, eu vou colocar o seguinte, print de tal forma o seguinte, digite o, aí eu vou colocar um espaço, concatenar, e vou colocar aqui, ó, o i, controla a posição, então i, que é o que vai me dar a posição, concatenado com isso aqui, ó, o símbolo de posição, primeiro, segundo, terceiro e tal, beleza. Um ponto e vírgula para fechar a linha de comando. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou chamar uma variável aqui de x, que ela vai receber os números digitados. Então, variável que recebe
valores digitados pelo usuário. Eu vou copiar e colar aqui para facilitar o nosso trabalho. É o trim fgetS. Agora, eu vou fazer o seguinte, vou criar uma nova variável, de tal forma que essa variável vai se chamar soma. Ela vai receber ela mesma. Mas como assim receber ela mesma? Já eu explico o que é isso. Mais a variável x. Bom, o que é essa variável? Qual que é o papel dela? É a variável que tem um papel de acumular somas. Então, se eu digitei lá 3 valores, então essa variável soma ela vai ser criada na memória para acumular a soma desses 3 valores. Então, o que acontece? Aqui tem um erro, né? É soma. Isso. Então, como é uma variável que vai armazenar valores, que vai armazenar somas, o que a gente sempre faz? A gente sempre zera essa variável antes de começar a soma. Então, eu vou colocar aqui soma igual a 0. Esse é o primeiro valor dela. Ela vai estar iniciada com 0. Apenas pelo fato de que ela é uma variável que vai acumular somas. Beleza? Tá bom. Então, tá aí o meu for. Então, o i é o que controla a posição. Enquanto essa posição for menor do que n, ele vai incrementando esse bloco de comandos aqui. Ok? Então, o exercício pediu para imprimir a soma e a média desses valores. Agora tranquilo. Vou dar um print aqui. A soma dos valores digitados é 2 pontos. Aí eu vou concatenar com a variável que acumula essa soma, que eu chamei de variável soma. Beleza. Agora, antes disso, o que eu vou fazer? Vou calcular a média. Como é que é o cálculo da média? Média é a quantidade de valores, é a soma dos valores dividido pela quantidade. Então a média vai ser tranquila. Vou criar uma nova variável chamada média. Variável chamada média, que ela vai acontecer o seguinte. O que vai acontecer com essa variável? Ela vai ser a variável soma. Variável soma dividido pela quantidade. Quantos valores que eu digitei? Onde que tem essa informação? Lá na variável n, lá no início. Então, dividido por n. Ponto e vírgula. Beleza. Então, seguindo aqui, agora eu vou dar um print. A média dos valores digitados é 2 pontos, concatenar com a variável que eu chamei de média. Variável média, ponto e vírgula. Vou dar um salvo. Tem um errinho aqui, esqueci de colocar o ponto e vírgula. Vou salvar o meu programa e vamos rodar para ver o que acontece, né, pessoal? Vou só limpar a área aqui. Agora vamos salvar para ver o que acontece. Vamos lá. E vamos rodar. Entre com a quantidade de números que serão digitados. Vou digitar 2 números. Entre com o primeiro valor. 1. Entre com o segundo valor. 2. Digite o segundo valor. Tem um erro aqui, tem um erro. Bom, pessoal, descobri qual é o erro. O erro é o seguinte, é porque aqui no contador eu estava iniciando com 0. Está errado, eu tenho que iniciar com 1. Por quê? A partir do 1 que eu vou contar as posições. O 1 vai representar a primeira posição para mim. Então é por isso que eu tenho que mudar e colocar 1. Eu estava colocando 0. Então colocando 1 aqui, Agora vamos rodar o programa para a gente ver se vai funcionar. Vamos salvar aqui. Entre com a quantidade de números digitados. Vou colocar aqui 2, só para a gente ficar fácil. Digite o primeiro valor. Vou digitar 2. Segundo valor, 3. Então aqui a soma dos valores digitados é 5. 3 mais 2, 5. E a média é 2,5. 3 mais 2, 5. Dividido por 2, 2,5. Então a média é 2,5. Novamente aqui está tudo junto. Então vamos colocar um /n aqui para facilitar a nossa leitura dos dados, ficar mais simples para a gente, ficar mais limpo na hora de exibir os resultados, certo?
Bom, então vamos mandar rodar aqui de novo, só para a gente ver como é que fica. Agora vamos colocar aqui, sei lá, 4 valores. Primeiro 1, segundo 2, 3, 4. Olha lá, são os valores é 10, a média dos valores digitados é 2,5. Beleza, então tá feito o nosso primeiro exemplo aqui com o for, né? O exercício era para entrar com n números e calcular a soma e a média. Lembrando que o for eu tenho que usar a variável i para controlar a posição e usar uma condição de parada. Qual que é a condição de parada? Até que essa variável seja menor, a variável i seja menor do que o n. O n representa a quantidade de números digitados. Então, quando essa variável for menor ou igual, aí vai ser a minha condição de parada. A hora que ela passar a ser maior, eu pulo fora desse laço. Beleza? Bom, então vendo mais um exemplo aqui na nossa terceira videoaula sobre estruturas repetitivas, agora a gente vai ver um outro exemplo. Vamos lá. O exemplo diz o seguinte: fazer um programa que leia um número inteiro x, daí mostrar a tabuada de multiplicação deste número para os 10. Então eu quero a tabuada de multiplicação do número até 10. Beleza. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser a entrada de dados. Então, classicamente, a entrada de dados, print, digite o número para o qual você quer a tabuada. Beleza. Isso é para orientar meu usuário, para ficar mais fácil. Então, fechando aqui o ponto e vírgula no final da linha de comandos, vou chamar essa variável aqui de n, que vai receber essa quantia, né, ou esse valor. Então é o trim fgets o stdim, clássico para entrada de dados via teclado. Beleza. Ok. Então agora vamos partir para o for. Então que é o for, enquanto o meu i, que é a variável que controla a posição. Opa, faltou o símbolo de cifrão aqui. For igual a 0. Qual vai ser minha condição de parada? Minha condição de parada vai ser o seguinte: vai ser o meu i menor ou igual a 10, porque eu quero a tabuada até o 10, de 0 a 10. Ponto e vírgula, e eu incremento meu i. Incrementar o i é tranquilo, a gente já aprendeu que é i mais mais. Pronto, fiz o incremento dessa variável. Agora, vamos lá. Vou criar uma variável aqui com o seguinte nome. Ela vai se chamar calc. O que vai ser essa variável? Ela vai ser a variável n, por exemplo, a tabuada do 3. O n, vamos supor que o n é 3, ou 5, ou 6. Vamos supor que é a tabuada do 6, que é o valor de n que foi digitado aqui no começo do programa. Então agora eu vou chamar esse n aqui vezes o meu i, porque o i não é o que controla a posição. I igual a 0, igual a 1, igual a 2, igual a 3, igual a 4, até 10. Então o i é o que controla a posição. Então eu vou pegar o 6 vezes 0, 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3, por exemplo. Então essa calc vai ser o n, que é o número da tabuada, vezes o i, que é o que controla a posição. Ponto e vírgula. Beleza. E agora o que eu faço? Eu dou um print a tabuada do número é 2 pontos. Aí que eu vou fazer? Eu vou concatenar. Aliás, pessoal, vou até fazer diferente aqui nesse print, para ficar mais bonitinho o nosso resultado. Eu vou colocar aqui o meu n, certo?
Eu vou concatenar isso aqui com um sinalzinho de multiplicação. Vou concatenar com o i, que é o que controla a posição. E vou concatenar com o calc, que é o resultado da minha tabuada. Então é o calc que eu chamei aqui. Faltou o cifrão. Beleza. Fechando aqui. Bom, vamos salvar o programa, né? Salvar o programa aí. E vamos rodar para ver o que acontece. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou limpar essa área aqui, que eu não preciso disso mais. Então vamos rodar o programa. Entre com a quantidade de números que serão digitados. Bom, tinha dado um probleminha aqui no PHP, que na realidade estava executando um outro exemplo anterior que a gente estava fazendo. Mas vamos lá, vamos corrigir aqui então. Que nada mais é que foi mandar rodar o programa de novo. Então digite o número para o qual você quer a tabuada. Eu quero, por exemplo, a tabuada do 3. Vou dar Enter. Aí, ó. A tabuada está aqui, tá vendo? Só que ficou tudo junto. O que a gente faz? A gente põe uma quebra de linha. Aonde que a gente vai pôr a quebra de linha? Bom, então, ó, o segredo é colocar a quebra de linha aqui no final. Então eu vou concatenar com ela. Vou colocar entre aspas, barra N, para criar essa quebra. Veja só a diferença que vai ficar. Mandar salvar, mandar rodar. Tabuada do 3 de novo, só pra gente ver, ó. Olha só que legal. Tabuada do 3 está aqui, ó. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 9, 12, e aí vai, ó. Ok, pessoal? Então esse foi mais um programinha para trabalhar com estruturas repetitivas, né? Que no caso que a gente está trabalhando com for. Ok? Então é isso, pessoal. Estamos encerrando aqui a nossa terceira videoaula sobre estruturas repetitivas. Convido você a acessar o site webeducacursos.com.br para você fazer todos os cursos lá conosco. É sempre um prazer receber você no nosso site. Obrigado e até a próxima videoaula.